Outro dia me peguei numa nostalgia, aquela saudade que bate no peito, mesclando imagens, lembranças, sensações que ressurgem evocando momentos tão especiais. Momentos estreados em família, lá na infância e adolescência, cujo palco principal era a cozinha. Ah, doce cozinha, doces aromas, doces afetos. E lá ficávamos nós, a meninada, à espreita para furtar um pedacinho do doce que ainda não podia ser degustado. Ou a batatinha que já estava frita antes do almoço ser servido. Era ali, ao redor de uma mesa, que as risadas estralavam. Os medos se escoavam e as conversas, quando mais crescidinhos, tomavam um tom de profundidade. Era ali que a figura de mulher serena e paciente fazia fluir a mensagem de que tudo estava bem. Mais tarde, quando os crescidinhos se foram e os netos chegaram, a velha e acolhedora cozinha continuou a escrever histórias. Novamente risadas e travessuras inocentes enchiam os ares misturando com o aroma e o sabor do bife acebolado que a vovó fazia. E a sopa em tempo de inverno? Vamos ver quem toma sopa sem queimar a boca? Propunha um primo dado a espertinho. Logo no desavisado se queimava. Risadas gostosas, gargalhadas. Sentimento acolhedor que faz tão bem a alma. Tudo ali na cozinha. Lugar de comunhão, lugar de criar histórias, lugar de fazer registros para a posteridade. Sim, mas por onde anda a cozinha nos projetos de arquitetura? Por onde na cozinha, nas nossas famílias? Relegada a espaços cada vez menores, tendo como colocar a geladeira, o freezer e o micro-ondas, está bom. Assim como o preparo das refeições e o tempo dedicado a elas tornaram-se instantâneos, também os relacionamentos familiares tornaram-se superficiais. Cada um aquece a sua lasanha retirada do freezer, indo degustá-la diante do seu computador particular. Podemos dizer que a família reunida em volta de uma mesa em momentos de comer juntos pode se traduzir como um momento sagrado. Esta é uma grande oportunidade para os pais imprimirem registros na memória dos filhos as preciosas verdades das Escrituras. Então não deixe de criar, inventar e reinventar esses momentos preciosos em família. Quando de um modo tão aconchegante os deliciosos aromas e sabores da comida se misturam com os deliciosos aromas de afeto, carinho, comunhão e oração em família. Boas e descontraídas gargalhadas, sobretudo com a certeza de ter sempre a doce e serena presença do Senhor Jesus junto à mesa. Isto é família. Por onde anda a cozinha? Vamos falar sobre este assunto agora no programa Restaurando Famílias. É muito bom estar com você mais uma vez aqui no programa Restaurando Família na TV Jet, o canal da Palavra. E nós estamos trabalhando hoje com um tema muito gostoso, muito leve, muito descontraído, que é essa proposta de perguntar por onde anda a cozinha. Não necessariamente a cozinha é espaço onde se preparam as refeições, mas a cozinha é espaço onde os relacionamentos acontecem. E você pode participar aqui do programa, você pode enviar a sua mensagem, seja via e-mail, seja por telefone, enfim, WhatsApp, hein? A gente podia criar o WhatsApp do programa, Restaurando Famílias. Você pode enviar suas mensagens, participar, enviando sua pergunta, sua participação. Isso vai nos trazer bastante alegria, inclusive também sugestões de temas para o programa. Então, você convide toda a família, se reúne agora, porque agora é esta conversa, é este bate-papo em torno deste momento tão especial que é o momento das refeições, é o momento quando a família se reúne para ter uma comunhão gostosa, literalmente uma comunhão saborosa. É verdade. Aliás, nós podemos fazer um paralelo aqui, porque nós sempre convidamos, para que você convide a sua família, você chame a sua família, estejam todos reunidos aí.
em frente ao televisor para assistir o programa Restaurando Famílias. Mas não vale ficar comendo na frente da TV. Não é. Você coma antes, aliás, o horário já é um horário bem propício, que já passou o horário das refeições, né? E aí você vai se assentar. Então, quando a gente fala sobre esse tema, não apenas a questão de que hoje as casas, né, a maioria das casas tem uma cozinha bem menor e não dá para se reunir lá, mas e algumas até mesmo em termos de um local amplo, uma sala grande, algumas são privadas disso, né? Mas é questão de saber que sempre existe um lugar na casa onde a família pode se reunir, onde todos possam ali ter um tempo de conversa, de comunhão, né? De trocar experiências, como é que foi o dia, né? Como é que você está. Não importa o tamanho não importa, é da verdade. cozinha necessariamente, porque as construções atuais, vamos pensar em construções de prédios, né? As cozinhas são muito pequenas, realmente. É verdade. A não ser que a pessoa tenha o seu próprio projeto, construa a sua casa, e os amantes da cozinha criam um espaço gourmet na sua casa, né? Os amantes da culinária, da gastronomia, vamos colocar assim, Verdade. criam esse chamado hoje, não fala nem cozinha mais, é espaço gourmet. Então, quando você tem um projeto bem pessoal, existem aqueles que investem no tamanho da cozinha. Mas se pensar nas construções de prédios, de apartamentos, as cozinhas estão cada vez menores mesmo, retratando também a questão dos relacionamentos. Então, é a comida congelada que eu descongelo e aqueço lá no micro-ondas. Os relacionamentos estão meio assim também, né? Sem uma construção, sem um investimento de tempo. Sim. E numa época, quando nós vivemos um estilo de vida assim muito acelerado, na verdade as pessoas saem pela manhã, muitas delas não têm tempo de almoçar em casa, voltam à noite já bem tarde, não dá para encontrar toda a família, todos juntos ali, todos os dias da semana. E pensando também que a mulher foi para o mercado de trabalho, Sim. o fato da mulher estar no mercado de trabalho dificultou muito esse momento. Exatamente. Né? Esse tempo de construção através das refeições. É verdade. Então é o seguinte, de repente a realidade da sua família é diferente de outras. De repente você consegue reunir toda a família, vamos dizer assim, 1 ou 2 vezes na semana, onde estão todos ali, acordados, descansados, né? Então aproveite esse momento, faça deste momento o seu por onde anda a cozinha. É o momento assim de vocês assentarem, conversarem, trocarem ideias, dar boas gargalhadas, ter um tempo de oração, de leitura da Bíblia, de aprendizado. Quando os pais vão trabalhar com os filhos, vão compartilhar as suas experiências. Já pensou que legal? Como que é bom os pais compartilharem, né, as experiências com os filhos, falando para eles como que foi, como era no início, as dificuldades que eles passaram, porque tem muitos filhos que imaginam que a vida dos pais, pelo fato dos pais não terem lhes contado, de que a vida dos pais estava assim, sempre foi assim do jeito que é, né, que não tiveram assim tantas dificuldades. Ou que seja, não foi... um momento de compartilhar experiências. De compartilhar experiências, porque a família precisa disso. Sim. Isso alimenta a família, alimenta a questão da comunhão em família. Os afetos mesmo. Os né? afetos, exatamente. E por outro lado também, hoje é que estou falando mais aí, né? E por outro lado também... E olha que o texto de abertura é meu, hein? É verdade. Que está escrito lá no livro A Bíblia e as Margaridas, por onde anda a Esse cozinha. texto é da pastora Yara, do livro A Bíblia e as Margaridas. Mas só para fechar aqui é o seguinte, é também a oportunidade dos filhos também abrirem o coração, compartilhar, contar, falar, perguntar, apresentarem as suas dúvidas. Tirar né? dúvidas. Exatamente isso, meu bem, exatamente isso. E enquanto você falava, eu me lembrei que essa questão do alimento, da refeição, ela tem muito significado e esse significado varia de cultura para cultura. Né? E me lembrei especialmente, eu não sou descendente de italiano, pelo contrário, meu pai era descendente português, mas me lembrei dos italianos, que fazem desse momento de refeição
um momento assim extremamente rico, ainda que seja para brigar, para falar alto, mas as refeições para o italiano, elas duram, né, até 3 horas, que fala exatamente desse momento da família estar reunida. E como nós falamos na abertura do programa, esse texto de abertura realmente é uma reflexão minha, em torno dessa proposta, eu fui lá atrás, na cozinha da minha mãe, onde aquela figura serena preparava a refeição. Aquilo acontecia, era fim de semana, né? Era uma vez por semana, quando a família estava ali reunida naquele momento. E como você falou, hoje às vezes não dá tempo para que isso aconteça todos os dias. Deveria, pelo menos uma refeição por dia, a família estar toda reunida. Todo mundo trabalha, todo mundo corre, mas à noite, se estão em casa, porque tem questão de faculdade, escola dos filhos, mas pelo menos uma vez por semana é preciso que a família se reúna para esses momentos de história, de experiências, de risadas, onde os medos se escoam, como falamos, né, na abertura. É verdade. E esses momentos aí, então, são esses momentos. O momento da alimentação, né? Sim. Que é de extrema importância que a família não tenha mais nenhuma outra atividade naquele instante, a não ser se alimentar, concentrar-se ali. Mas existem também os outros momentos que a família vai fazer, né? Então, por exemplo, já comeram, já alimentaram, tudo bem, mas estão todos em casa. Então, vamos aproveitar esse tempo para crescer a comunhão, alguns joguinhos, né? E assim, brincar, pai, mãe, filhos ali. E eu queria trazer uma palavra para os pais que têm crianças, ou seja, filhos pequenos. Faça isso desde a tenra idade, porque os seus filhos, eles vão crescer com essa memória. E, na verdade, o que vai acontecer com essas crianças? Elas vão se lembrar do tempo quando elas se assentavam com o pai, com a mãe, com os irmãos ali, elas brincavam, sabe? Um tempo divertido, né? Sim. Um tempo de alegria. E sabe que nesse momento fica muito marcante e muito produtivo se você, nesse tempo, enquanto comem, enquanto participam da mesa tão saborosa, se você passa a repartir experiências da palavra de Deus. Eu me lembro de vários momentos em que, em família, nós estávamos ali, os nossos filhos, abrindo o coração. Por exemplo, quando aprenderam sobre sexualidade. Foi a hora da refeição, a hora do almoço. Eu me lembro que eles chegaram com aqueles olhares desconfiados. Como a diferença da Isabela para o Alexandre é só de 1 ano, então as coisas foram sempre muito juntas, né? Sempre acontecendo ao mesmo tempo. Aqueles olhares desconfiados, e aí a gente começou a perguntar como é que foi a escola, começaram a compartilhar o que tinham aprendido, e foi o momento em que nós tomamos a palavra de Deus para falar sobre sexualidade com os nossos filhos. Tinha em torno, naquela época, né, isso há mais de 30 anos atrás, podia esperar essa idade, hoje tudo tão precoce. Estavam aí com 9 e 10 anos de idade. Então, naquele momento, quando nós compartilhamos com eles a respeito da sexualidade, da relação homem-mulher no casamento, da questão dos bebês, da gravidez, naquele tempo enquanto nós almoçávamos. Então é um momento maravilhoso para você imprimir verdades da palavra de Deus, no coração dos seus filhos. Nós já vamos para o intervalo, né? Voltamos logo. Estamos de volta com o programa Restaurando Famílias e hoje uma conversa muito agradável falando sobre relacionamento em casa e o tema é Por Onde Anda a Cozinha. Como é que tem sido o seu relacionamento em casa? Como a sua família tem resolvido essa questão da necessidade de comunhão, de relacionamento? Será que você tem esse tempo de pelo menos uma vez na semana? Ou é sempre aquela correria, inclusive sábado, domingo, tem que ir para a igreja, vai trabalhar, vai jogar bola, vai para o clube, mas olha, tem que ter, sabe? Tem que ter esse período da família, a família unida, a família se reunindo para trocar experiências e ter realmente uma boa comunhão.
E eu quero convidá-lo a acessar o nosso site, o site do Ministério Edificando Novo Lar, que ali nós temos uma boa literatura, temos várias mensagens e DVDs, e são todos eles voltados para a área da família, né? Aliás, esse tema que nós abordamos hoje, Por Onde Anda a Cozinha, é um dos textos do livro A Bíblia e as Margaridas, escrito pela pastora Yara. Então você pode adquiri-lo, entra lá no site, compra. Você pode adquiri-lo também aqui na livraria Getsemane, aqui na sede, na rua Cassiano Campolino 360, e leve para sua casa. Vai ser uma grande bênção na sua vida você participar e você conhecer um pouquinho mais desse nosso material. Hoje eu quero mandar um abraço. Eu quase não mando um abraço, né? Sim, os abraços ficam sempre por conta do meu esposo, mas hoje eu quero mandar um abraço especial para o pastor Jorge Linhares, né? O nosso pastor, o pastor aqui da Igreja Batista Getsemane, para a sua esposa, a Glenda, toda a sua casa, a sua família, que o Senhor continue a abençoá-los, a guardá-los e usá-los para o louvor, honra e glória do nome dele, do Senhor Jesus, queridos. Amém. Bom, dentro deste contexto de família e de falar a respeito de reunião da família, nós queremos ler aqui e convidamos você a abrir conosco a sua Bíblia no Salmo de número 128. Eu vou ler esse salmo completo, que ele é bem curto, né? Então dá para que a gente possa pegar e contemplar essa mensagem como um todo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Detalhe interessante aqui, Benzinho, é que o salmista, ele começa falando do homem. Sim. Ele fala de todos os membros da família. Ele fala do marido, depois ele fala da esposa e, em terceiro lugar, ele fala dos filhos. Bem Sim. interessante, né? É verdade. E isso nos mostra que cada um é responsável por esse clima da família. Quando ele começa, aliás, nós já até abordamos esse salmo num dos programas bem lá atrás, né? Não vou lembrar exatamente qual que foi o enfoque, mas a proposta de hoje é falar desse momento da família reunida, Sim. ao redor da mesa, e momento de experiências, de construções, né? Construção de afeto, de valores, de princípios. E o salmista começa falando do homem que teme ao Senhor. Eu entendo que nesse salmo a gente percebe que a atmosfera espiritual da família, ela passa pelo homem. A atmosfera espiritual do lar é uma responsabilidade do homem. Isso para mim é claro, não só nesse texto, mas em diversos textos da palavra de Deus, dessa aliança que Deus tem com o homem, dessa questão do homem ser responsável por apresentar a família em oração, por trazer a palavra de Deus até a família, apresentar a família a Deus, trazer Deus até a família. Não que a mulher não possa fazer isso, mas há uma responsabilidade que Deus delegou ao homem. Então, o aspecto espiritual, o clima espiritual, o andamento espiritual da família, ele passa pelo homem, pela verdade. responsabilidade do homem. É o profeta, é o sacerdote, né? É o cabeça do lar. Sacerdote, exatamente. Para com a mulher, a gente percebe uma responsabilidade quanto à atmosfera emocional. Porque o texto vai dizer que a mulher no interior de sua casa é como o quê? Uma videira frutífera. E videira produz o quê? Vinho. Vinho. O fruto da videira é o vinho. É. Vinho é símbolo de alegria. É verdade. Vinho é símbolo de celebração. Então, o clima espiritual da família é responsabilidade do homem. Volto a dizer, não estou dizendo que a mulher não tem que ser responsável. Ninguém vai dizer, olha, a pastora Yara disse que a mulher não é responsável espiritualmente. Não é nesse sentido, né? Vamos entender aqui, cada um é responsável por si, diante de Deus, no contexto da família. Mas esse salmo mostra isso, que
pesa mais para o lado do homem o contexto da atmosfera espiritual, Exatamente. enquanto para a mulher pesa o contexto, a atmosfera emocional da família. Emocional. Mulher como videira frutífera, vai nos remeter a isso. Alegria, a vinho. Se a mulher está feliz, a casa toda está feliz. Se a mulher está com dificuldade, está com problema, né, com as emoções abaladas, toda a casa, toda a família, os filhos, o marido, sofrerão as consequências do emocional da esposa. E os filhos. Na sequência, os filhos. Vem os filhos, e aí vem, olha para você perceber como que é interessante. Ele começa falando do marido, o aspecto espiritual, depois ele fala da esposa, que tem um lado emocional. A partir do momento em que o marido, que o homem, ele cumpre com as suas funções espirituais, que ele dá suporte, que ele dá segurança, né? Que ele ora, que ele ministra, que ele lê a palavra e ministra, e a esposa, né? Ela fica segura, ela fica emocionalmente equilibrada, porque ela tem essa cobertura do seu marido, então ela consegue também exercer de forma muito satisfatória o seu papel. E olha só que interessante agora, com referência aos filhos. Então diz que os filhos são como rebentos da oliveira. São duas questões. São como rebentos da oliveira, fala sobre viço, né? Fala sobre frutos, à roda da tua mesa. Ou seja, ali, junto com o pai, junto com a mãe, ou seja, a família reunida. Sim, a mulher é como videira. E olha aí, passou pela responsabilidade do homem, exatamente, como você colocou aí. Os filhos como rebentos da oliveira. Da oliveira. O fruto da oliveira, o que é? O azeite. Então vai falar que esses filhos terão sobre a vida deles o azeite, a presença de Deus, a unção do Espírito de Deus, a vida do Senhor Jesus. Mesmo que lá em João 15, João 15, capítulo 15, eu sou né? a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Versos 1 e 2. Eu sou a videira. Então esses filhos aprenderão, né, com o próprio Senhor Jesus, que é passado, refletido na vida desse homem, né, responsável pelo aspecto espiritual, na vida dessa mulher que recebe desse marido, e ela como videira, os filhos então poderão ser como rebentos, ter o vigor, a beleza, o viço do broto da oliveira. Isso é para mim simplesmente fantástico. A Bíblia é linda e aqui está, vamos colocar assim, né, a estrutura familiar descrita pelo salmista nesse Salmo 128. E aqui começa com o homem e vai terminar com o homem, que o verso diz o seguinte: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Pronto. Aí depois vem duas bênçãos. Olha aqui. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. E vem a próxima. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. E o tema, o texto, né, o título nessa versão que nós temos, na Bíblia é temor de Deus e felicidade no lar. Então, quando nós questionamos por onde anda a cozinha, você consegue se reunir, você consegue estar junto, contemplar, compartilhar, tudo isso, queridos, isso promove a felicidade no lar. Quando encontramos uma esposa cujo marido se interessa, né, se empenha por manter essa harmonia no lar, ela estará feliz. E ela vai ter condição de promover isso junto com os seus filhos, o pai também junto com os filhos. Essa família vai ser feliz, né? Sim. E essa família vai ter condição de testemunhar, de vivenciar momentos inesquecíveis. E esse tempo aqui de os frutos, né, que serão produzidos pelo marido, pela esposa, pelos filhos, serão frutos que abençoarão a vida de muitas outras famílias, e é essa oração que a gente faz por você, tá bom? Não saia daí, nós vamos para o intervalo e retornamos já já.
Você está assistindo ao programa Restaurando Famílias na TVJET, canal 6, o canal da palavra. É muito bom ter você aí conosco, né, nesse tempo de bate-papo, de conversa. Enquanto nós conversamos aqui, quem sabe você conversa aí com a sua família. E estamos trabalhando hoje com esse tema. É uma pergunta para você pensar: por onde anda a cozinha? E no bloco anterior a gente fez uma reflexão em torno do Salmo 128, esse salmo maravilhoso que traz a estrutura familiar. Tão lindo isso. É verdade. Você observa que hoje nós temos reforçado, né, essa questão da necessidade de se manter uma boa estrutura familiar. Sim. Né? Ou seja, o marido, a esposa, os filhos, falamos a questão da cozinha, falamos a questão da união, da família estar reunida, porque o que acontece? De qualquer maneira, a família vai se reunir. Agora, existem famílias, sabe quando elas se reúnem? Só na hora da morte. É verdade, nos velórios. Só nos velórios. Alguém morreu, ou então alguém está muito ruim no hospital. Sim. E aí a família se reúne. Só no momento da dor. É. Aliás, Tem nós, graça isso, né? no último Natal, nós recebemos um vídeo, talvez você também tenha recebido, que eu achei muito interessante, o velhinho lá e os filhos dizendo que não poderiam passar o Natal com ele. E aí, você lembra? Me E lembro aí, desse vídeo. houve um lance aí, não sei como é que foi, que ele mandou a mensagem, né? Alguém mandou a mensagem. É como assim, Se eu tivesse morrido. Como se tivesse morrido. Eu não lembro o detalhe, mas a ideia era essa. Aí foi todo mundo para casa. E quando todo mundo chegou lá, apareceu o velhinho todo feliz lá, Sim. só assim para reunir todo mundo, né? Não deixa morrer alguém para se reunir, não. Aproveite enquanto está vivo, tá certo? Porque isso, gente, olha, a vida é muito passageira. Tudo é muito rápido. É verdade. Então, vamos aproveitar esses momentos, vamos promover. Você tem que se esforçar, porque isso aí é questão de prioridade, não é isso? É verdade. Muito bem, então nós temos aqui agora a nossa pergunta, que é muito interessante, querida, porque diz o seguinte: na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação, tá? Não acho que seja algo que devo priorizar. Quando der para reunir a família, tudo bem. A questão é que o estilo de vida moderno é implacável. Tenho de dar conta das minhas atividades profissionais e sociais. E ainda tem a igreja, onde preciso cumprir com as responsabilidades ministeriais. Não posso perder tempo. Tempo é um dos bens mais preciosos que o ser humano tem, né? Não posso perder tempo. É questão de valores. Tem pessoas que realmente não têm esses valores. Corre muito, tem tempo para os amigos, tem tempo para o trabalho. Tem aquele homem que não pode deixar os negócios de lado, ele trabalha de domingo a domingo, olhando os seus negócios, corre atrás para resolver isso, resolver aquilo. Não posso perder tempo. Porque tempo é dinheiro, alguns dizem. É verdade. Tempo é dinheiro. Mas eu quero desconstruir esta máxima que existe de que tempo é dinheiro, dizendo que tempo é amor. Tempo é amor. Então, tempo é dinheiro, num determinado contexto, mas, sobretudo, o tempo é amor. Então, tem tempo para todo mundo, para amigos, para os compromissos sociais. A igreja, no contexto, como é que eu posso dizer? Até é delicado colocar isso aqui, mas você precisa frequentar a igreja, você precisa ir aos cultos, você precisa se envolver, sim, nos ministérios da igreja. Não é disso que nós estamos falando, mas tem pessoas que preferem morar na igreja, né? Quando eu digo morar, e nós vivemos um tempo, olha, é difícil, é delicado, mas eu vou falar. Aliás, eu falei sobre isso em 2008, escrevendo o livro O Ativismo Religioso, a Família e a Igreja. Tem pessoas que estão dando tudo pelo ministério e perdendo seus filhos. Estão dando tudo, o tempo todo, né, para o ministério e perdendo seus filhos para o homossexualismo, para as drogas,
e sem saber o que fazer quando a coisa já está crescida, né, na vida desses filhos. Então não é questão de frequentar a igreja, de servir ao Senhor através do seu chamado, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um ativismo desenfreado que passou a marcar a igreja, né, no Brasil e algumas outras nações, e que estão literalmente roubando os pais dos filhos, roubando os filhos dos pais, roubando o marido da esposa, roubando a esposa do marido. É verdade. A Bíblia não nos propõe isso. A Bíblia traz um equilíbrio extraordinário. Né? Quando a gente estuda as Escrituras Sagradas, a gente percebe isso. Tem um espaço para a família, tem um espaço para a igreja, tem um espaço para o trabalho. Aí a pessoa diz, olha, eu não consigo, não tem como, isso é questão de valores. Se você estabelece isso como valor, com certeza você vai conseguir reunir a sua família. Agora, se não é um valor, e a sociedade atual, infelizmente, não atribui esse valor, né? A família não atribui esse valor de comunhão, de afeto, de repartir experiências, então fica difícil, não tem... O autor do livro de Eclesiastes, ele já mencionou de forma assim, muito sábia sobre o tempo, né? Há tempo para todas as coisas, todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E tem gente que só encontra tempo para chorar, né? Porque é aquilo que eu comentei na hora de ir no velório. Aí ela não encontrou tempo para rir, vai ter que encontrar tempo para chorar, porque é a hora que se encontra, né, naquele local. Sim, e aí, bem, eu acho que entra uma questão muito séria que nós já abordamos inicialmente, é o fato da mulher ter saído para o mercado de trabalho. Sim. Isso dificulta muito, nós compreendemos que a mulher precisa, existem mulheres que precisam, mas olha, é questão de atribuir valores, né? E tudo acontece no Salmo 128 ao redor da mesa. Então, tempo para parar e comer a família precisa ter. E ali naquele momento, a construção pode acontecer de modo muito lindo. Eu uso muito a palavra construção, porque afetos são construídos, relacionamentos são construídos, o amor é construído, o perdão é construído. E nesses momentos, quando a família se reúne, né, para experimentar tudo isso que nós já falamos, toda essa construção tão linda. Então, olha, que você possa ter isso como um valor para a sua vida, para a sua família. Não troque a sua família. Não troque a sua família pelos negócios. Não troque a sua família pelo ministério, pelo trabalho, pelos amigos. É preciso ter tudo isso. Amigos, trabalho, ministério, maravilha. Tudo isso faz parte, a vida social faz parte. Mas não deixe a sua família morrer, porque tempo é amor. Amém. Glória a Deus. Então, você já sabe, recebeu o recado, recebeu a mensagem e o nosso desejo é que você realmente coloque em prática essa mensagem na sua vida. Se você era uma pessoa que não priorizava a sua família, a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai priorizar, vai encontrar o tempo para rir, para saltar de alegria, para brincar, para ir junto para a igreja, para ir em casa estudar a Bíblia, a palavra, para orar, a alimentação, todos juntos ali. Encontre o tempo, administre o seu tempo e você será feliz, a sua família vai ser muito feliz e o seu lar será um local para a honra e glória do nome do Senhor. Então agora nós vamos orar, abençoando a sua vida e a sua casa. Pai Santo, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus pela manifestação da Tua glória através deste programa e queremos abençoar a vida de todos os nossos telespectadores, bem como os seus familiares, pedindo que Tu possas ir ao encontro das suas necessidades e que haja mesmo, Pai amado, o entendimento da necessidade de disponibilização para estar junto com os familiares, para viver em tempos de alegria, de gozo e de refrigério para as suas almas. Nós abençoamos, portanto, todos os lares, todas as famílias que nos assistem, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Nós agradecemos aí a sua presença, a sua audiência e queremos nos encontrar no próximo programa, se assim o nosso bom Deus o permitir. Até lá. Deus abençoe e tenha momentos especiais em família. Até o nosso próximo encontro.